Sim. Boa noite. Boa noite, Carol. O frio chegou de verdade agora, hein? Cadê todo mundo? 22 só? Foram fazer o trabalho. É. Tô achando, hein? Vocês estão me dando o velho golpe. Mas esse trabalho tá difícil, viu? Rapaz, um trabalho fácil desse. Ah, não sei, porque eu não sou da área também, pode ser que tá um pouco difícil. Difícil tá o trabalho do pessoal que tá fazendo o tracer. Esse tá E aí, difícil. professora, é esse que eu tô falando? Mas vocês não estão fazendo o tracer, vocês estão fazendo o projeto de intervenção. Não, a senhora passou pra gente fazer também. Ah, tá. É porque vocês são meus alunos de saúde do adulto também, né? Sim. Ah, é verdade. Esse tá um pouco mais difícil, eu vou ter que concordar. Mas o projeto de intervenção não tá difícil, não. Ah, não. Só que é o que eu falei, né? O tracer é para dar um pouco de garantia para vocês do que vocês vão fazer na prática. Não assusta os meus alunos do quarto semestre, não, porque eles vão fazer tracer também. Bom, isso né? Se eu continuar aqui sendo professora de vocês, pegar vocês semestre que vem, não sei o quê, tem tudo isso ainda, né? Conversa estranha é essa? Oi? Mas a senhora vai dar aula assim pra gente. Professora de vocês, se pegar vocês, qual é, professora? Começou, vem correr não, agora. Não, a gente nunca sabe, né? Sim. Ai, meu Deus, nem sabemos como vai acabar esse semestre, como é que vai ser. Bom, o que a gente sabe é que realmente as provas continuarão à distância. Eu já sei como vai ser o modelo, vai ser pelo AVA. O pessoal que faz saúde do adulto é que eu tô um pouco assim ansiosa, porque eu não esperava por esse feriado na segunda-feira, então segunda-feira a gente ia fechar conteúdo e vocês tipo ficaram com uma aula em débito comigo. Então, gente, por favor, dá uma reforçada aí no AVA, porque a prova de vocês, que eu acho que é segunda-feira que vem já, né? É, né? Dia 8, segunda-feira que vem? Ou não? Dia 8. Sim, dia 8. A gente tem uma aula antes. É porque eu sou meio lesada com o calendário, eu tô meio perdida no tempo. E a que vem de Valinhos é dia 8. Não, a gente tem uma aula antes. Ai, glória ao Senhor! A gente tem uma aula antes, dia 1º de janeiro. Ufa, que alívio. Deus. Que é a última aula, né? É a última aula, que bom. Dá para eu fazer um apanhado geral. Porque aí a prova vem de Valinhos, e aí eu não sei como vai ser. Então, provavelmente a abertura vai ser do AVA. O pessoal do quarto semestre, eu não sei se tem aula AVA ou se tem disciplina blended, mas as provas blended que começam na primeira semana de junho também vão ser liberadas pelo AVA, tá? Mas seguiremos saudáveis, porém, nesse semestre, só nesse formato mesmo, né? Quem viu, se viu, quem não se viu, aproveitou aí para ficar com saudade para o próximo semestre. Bom, gente, vamos para a aula? Vamos falar sobre PVC? Que não é aquele cano da Tigre? Pressão venosa central? Já ouviram falar? Conhecem? Sim. Sim, né? Quem é da área já conhece, mas quem não conhece aí vai ficar hoje sabendo que é uma nova forma de aferição, tá? Porque assim, gente, existem duas formas de você verificar níveis pressóricos do paciente e sinais hemodinâmicos. Então, existem a forma invasiva e a forma não invasiva.
né? Quais são os métodos não invasivos que vocês já conhecem, já que vocês já fizeram seminários não, fundamentos semiológicos e fundamentos técnicos? O que vocês já conhecem de verificação hemodinâmica não invasiva? Silêncio. Gente, pode falar comigo, viu? Me sinto mal quando vocês me deixam aqui no Vale das Sombras. Tem um grilo clicando aí. Credo, gente, sério que vocês vão deixar eu falando sozinha hoje? Eu não lembro, Pro. Ó, vamos lá. Então, vamos relembrar vocês. O que é uma avaliação não invasiva? É tudo aquilo que não é percutâneo, é aquilo que não ultrapassa a barreira da pele. Então, aferir a pressão arterial com o esfigmoamômetro é uma verificação de padrão hemodinâmico não invasivo. Verificar frequência cardíaca, lá quando vocês colocam os dedos lá no pulso do paciente, ou utilizam outro tipo de equipamento. Isso também não é invasivo. Verificar temperatura, né? Verificar saturação de oxigênio lá com o oxímetro de pulso. Tudo isso é verificar padrão hemodinâmico do paciente de forma não invasiva, ou seja, ele não é percutâneo. Porém, em algumas situações, principalmente quando o paciente tem uma instabilidade hemodinâmica muito grave, né? Então, quando esse paciente está crítico, seja na UTI, seja em uma situação de emergência, né? Principalmente relativo a padrões de volemia, toda vez que vocês ouvirem esse contexto, volemia significa que a gente está falando sobre volume sanguíneo do paciente, ok? E aí a gente precisa ter uma relação mais fidedigna de volume pressórico, ok? Vai ser instalada uma monitorização contínua. E aí, qual que é a viabilidade disso? Quando o paciente tem uma monitorização sem ser invasiva, lá, só com esfigmoamômetro, primeiro que isso não é contínuo, né? Por mais que eu coloque lá o esfigmo para verificar essa pressão arterial, sei lá, de 2 em 2 minutos, porque às vezes pode acontecer, principalmente quando esse paciente está sobre o uso de droga vasoativa, uma instabilidade hemodinâmica muito grave, eu nunca vou saber se aquilo é realmente o que está sendo expressado interiormente pelo paciente, tá? E eu preciso de um certo período de pausa ali para o relaxamento daquela contratura que o esfigmoamômetro causa, tá? Porque senão ele dá uma variação irreal de oscilação, tá? Da pressão do paciente. Agora, na PVC, não. Isso mostra o valor real, tá? Bom, vocês sabem que eu gosto sempre de trazer, né, o que o Corém diz, para deixar bem claro quem faz o quê, né? E aí, esse daí é um parecer técnico de 2015, anterior a esse, o mais novo era de 2000, anterior a esse só tinha um de 2013, tá? Então, o parecer técnico solicitava, aí os profissionais de enfermagem perguntavam sobre a competência da equipe de enfermagem sobre a averiguação da pressão venosa central, tá? E aí, eles estratificam sobre o fato, né? Então, recebido o questionamento de quem seria a competência para a instalação e verificação da pressão venosa central, do enfermeiro ou do técnico de enfermagem. Aí ele vem com a fundamentação e análise, pega lá a base histórica da Brunner, não sei o que, fundamenta-se muito, e depois ele dá a conclusão. Conclui-se que, tendo com base a literatura acerca do tema em foco, a legislação vigente, a instalação e mensuração da PVC não são procedimentos complexos. A técnica é simples, não levando risco algum à integridade do paciente, havendo apenas necessidade de treinamento específico para sua execução.
Vocês vão ver no decorrer da aula que é preciso habilidade, capacidade e treinamento. Não é como verificar, avaliar a pressão, aferir a pressão como um esfigmomamômetro, tá? É bem diferente. Na grade curricular do técnico de enfermagem, o procedimento faz parte da disciplina Introdução à Enfermagem ou Fundamentos de Enfermagem. Portanto, o procedimento não pode ser privativo do enfermeiro. Isso, gente, está sendo relativo à leitura, tá? À mensuração da PVC. O profissional enfermeiro deverá acompanhar a instalação. Então, quando se instala, vocês vão entender o que é a instalação, que não é a passagem do PVC, tá? Para certificar-se de que no procedimento não houve nenhuma ruptura do método em quaisquer das etapas de instalação. Ele também deverá prover treinamentos com toda a equipe de enfermagem, conforme o protocolo institucional, e aí finalizava todo o contexto, tá? Então, isso não é privativo do enfermeiro, fazer lá a avaliação e verificar qual é o valor da PVC, né? Bem como instalar todo o processo, tanto ele em coluna d'água como com transdutor de pressão. Porém, o enfermeiro precisa avaliar se toda a integridade do processo se mantém. E vocês vão entender por quê, tá? Então, falando, né, para que eu vou utilizar essa tal de PVC, né, ele é um método de monitorização, então, hemodinâmica, que ele é muito utilizado na UTI, né, em emergências também, como eu falei para vocês, e o principal objetivo dele é de avaliar o estado volêmico do paciente, né, e aí eu vou diferenciar, então, os estados de choque hipovolêmico, tá, desse paciente, em condições de déficit de contratibilidade cardíaca, tá? Então, eu vou ali avaliar se esse paciente está com choque hipovolêmico ou se esse paciente tem uma dificuldade com relação à volemia que é derivada com relação à força de contratilidade do coração. O coração não está bombeando de forma adequada e isso vai... Tem um nenenzinho aí. E isso vai derivar, né? Vai se propagar num choque cardiogênico, tá? Bom, a pressão venosa central, então, ela é avaliada, então, através de uma veia de grande calibre, só que essa veia, ela é central, né? É a veia cava superior. Então, vocês devem lembrar, lá uma das nossas primeiras aulas presenciais, que eu retomei com vocês, inclusive a gente fez uma brincadeira lá com aquele jogo, lembra? Que vocês gostaram bastante, o Kahoot, falando sobre a pequena e a grande circulação, né? E a veia cava superior, ela traz todo o sangue, né, que precisa ser oxigenado lá para o átrio direito. Então, ele vem da circulação sistêmica, tá? Então, para avaliação da PVC, a gente precisa de um catéter venoso central, tá? E aí, esse catéter venoso central, ele pode ser inserido ou na jugular ou na subclávia, tá? Mas, preferencialmente, esse paciente vai sofrer a inserção do catéter na subclávia direita, tá? Pode ser que mas professora, eu já vi passar PVC em jugular esquerda. Não, pode ser também, só que o negócio fica mais complicado até chegar lá, tá? Na jugular fica mais longe também, a subclávia fica mais perto, tá? Porque ele fica mais próximo ali da veia cava, tá? E é utilizada também técnica asséptica, tá? Porque é um procedimento de passagem central. Então, ele vem lá da veia cava, tá? Daqui de cima, lembra que o sangue chega de via sistêmica, veia cava superior, veia cava inferior. Então, ele vai passar por aqui, ok? E aí, essa ponta do catéter, né, ela vai ficar localizada bem entre a entrada da veia cava. Cadê a bolinha? Isso aqui.
entre a veia cava, né? E preferencialmente na entrada da veia cava entre o átrio direito, tá? Bom, aqui que vocês já conhecem, né? Falando lá das passagens e da pequena e da grande circulação, né? E aí, o que ele vai fazer, então? Ele vai avaliar a função ventricular direita, tá? Então, tudo que vai derivar da pressão venosa central vai ser referente ao lado direito do coração, nada equivalente ao lado esquerdo, tá? Ele vai falar também sobre esse retorno venoso, tá? Então, se eu tenho uma boa relação sobre esse sistema circulatório também. E como eu já falei, ele fala sobre esse estado de volume do paciente, né? Eu falo sobre a volemia nesses quadros onde o paciente pode ter uma deficiência de contratibilidade cardíaca ou quando ele tem uma deficiência aí dos miócitos cardíacos, ok? Esse paciente pode ter essa monitorização feita geralmente por 2 tipos de catéteres, tá? Ele pode ser monolumen, tá? Que ele, quando eu falo, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, mono é um, tá? Lumen é luz, tá? Então, é uma luz. Então, ele só tem uma passagem, ó, esse daqui é uma luz apenas. Então, significa que esse PVC aqui, de uma via, que é monolumen, ele só vai servir única e exclusivamente para avaliar a pressão venosa central do paciente. Agora, existem alguns outros, que a gente gosta mais, esses, né, que possuem várias entradas, né, eles são de vários lumens aqui, né, a gente gosta mais porque esses que são de múltiplos lumens, eu posso utilizar as outras entradas, né, para que eu possa, por exemplo, instituir uma droga vasoativa, eu possa coletar exames, mas uma via precisa ser exclusiva, tá, para mensuração da pressão venosa central, tá? Aqui tem uns aqui para vocês observarem. Então, tá vendo? Ó, esse é o monolumen, esse daqui são de vários lumens. E aí, uma coisa que eu acho interessante na enfermagem é que alguns hospitais, algumas instituições, eles acabam deixando esse lado aqui identificado como, não, o lado branco é exclusivo para drogas e o lado marrom é exclusivo para hemoderivados e hemocomponentes, né? Ou esses daqui, ó, que são de vários lumens. Esse é exclusivo para PVC, esse é só para droga e esse é só para... E aí eles falam como se isso fosse uma via de regra de fábrica, sabe? O fabricante falou que ia ser assim, porque isso eles chamam de via distal, proximal e a média, tá? Por que via distal, proximal? Distal, proximal e média, de acordo com o que ela vai irrigar no coração. Por quê? Aqui, ó, quando essas vias aqui, quando eu tenho de vários lumens, elas vão desembocando cada uma no seu caninho aqui, tá? E elas vão sair em proporções diferentes, elas não se misturam. Até porque eu vou colocar uma droga aqui, outra droga aqui, e aqui eu vou fazer a PVC, por exemplo, tá? Mas isso daqui tanto faz com relação à via, porque, por exemplo, na PIC, que é outro tipo de acesso central, que a gente não vai falar hoje, para não confundir a cabecinha de vocês, eu faço uma mensuração para passar no paciente. E aí, a partir do momento que eu mensuro, eu vou lá e clique, corto. Portanto, todas vão desembocar no mesmo lugar.
tá? A via distal, proximal e mediana, tanto faz, vai cair tudo no mesmo lugar. Porém, se você olhar lá dentro do caninho, cada uma tem a sua passagem, tá? Elas não se misturam, mas aqui na ponta, elas vão cair todas, desembocar no mesmo lugar. Ficou confuso ou vocês conseguiram entender? Eu consegui entender, professora. Beleza, então, vamos ser. Tá ótimo. Bom, após a passagem, então, da PVC, é necessário fazer aí uma conferência, né, de exame radiográfico, tá? Só para conferir se essa ponta do catéter realmente está posicionada aí, como eu falei para vocês, entre o átrio direito, preferencialmente, né, e o final da veia cava, tá? Porque se ele não tiver aí bem localizado, ele não vai fazer a função dele de verificar a pressão venosa de forma adequada, tá? Então, não vai adiantar muito essa passagem aí. Existem algumas indicações, como eu falei para vocês, né, de passagem da PVC. Então, eu vou avaliar esse monitoramento cardíaco, né, se o coração está batendo com a força adequada. Eu posso coletar sangue, então, já que é uma via central, olha que coisa maravilhosa, né? Eu não vou precisar ficar furando o paciente igual um bonequinho, né? Vocês sabem que na UTI eu faço coleta de gasometria arterial, né? E aí seria uma ótima que esse paciente tivesse a coleta de sangue feita, né, através dessa via central, né? Posso fazer infusão de drogas importantes, né? Além da inserção de marca-passo também. E existe a possibilidade de passar um catéter de artéria pulmonar, chamado de Swan-Ganz, tá? Depois a gente pode falar mais lá na frente, não hoje, para vocês não se confundirem. Eu quis separar o PVC de todos os outros, porque ele é o que é o mais utilizado, tá? Na UTI. Mas o Swan-Ganz, ele é assim, quase que obsoleto, quase que nenhuma terapia intensiva mais utiliza o Swan-Ganz, ele meio que caiu, tá? Então, como vocês já sabem, como eu já falei, né, quem vai passar esse catéter vai ser o médico intensivista, porém, enfermeiro capacitado, tá, gente? Tem que fazer o curso, não é simplesmente, já assisti a aula da Pro, eu já sei passar um PVC. Não, é via central, tá? Vai passar lá no átrio do coração do paciente, tá? Então, eu preciso ser habilitado para isso, igualmente passagem de PIC, tá? Quando o Corém fala sobre a instalação, é sobre a instalação da coluna d'água e do transdutor de pressão, não sobre a passagem do catéter em si. Para você fazer isso, você precisa estar qualificado para, tá? E aqui, como eu falei para vocês, né, preferencialmente eu passo pela jugular subclávia, pode passar pela braquial também, tá, gente? Mas, eu vou voltar uns slides. Olha onde está a veia braquial. Agora, olha o tamanho desse catéter. Vocês acham que vai chegar lá? Não vai, tá? Então, a veia braquial é pouquíssima utilizada, porém está em literatura, eu não posso ir contra a literatura, porém é muito pouco utilizada, tá? E aí, como que eu vou aferir isso daí, né? Como que eu vou medir a PVC? Existem duas formas de medir a PVC, dois tipos. Eu posso utilizar desse lado aqui esquerdo, vocês estão vendo, a forma mais antiga, né, de verificação, que é através da coluna d'água, tá? E aqui do lado direito, vocês estão vendo que é uma forma mais aí gourmetizada, uma forma mais eletrônica, né, que é através do transdutor eletrônico, tá? Que é através desse transdutor. A gente vai falar um pouquinho de cada um. Só que assim, gente, independente do tipo que for utilizar para esse paciente, a gente precisa encontrar o nível 0 do paciente, o nível 0 da PVC. Depois a gente vai passar os slides, eu vou tentar fazer com que vocês entendam, mostrando o bonequinho ali, falando de uma forma meio diferenciada.
tá? Por que que eu tenho que achar o nível 0 do paciente? Porque é a partir dali que será mensurada o nível de pressão venosa central do paciente, tá? E eu posso fazer isso com o paciente, por exemplo, num decúbito de 30 graus. Não preciso deixar o paciente lá aparecendo Cristo na cruz, deitado, tá? Com decúbito 0, porque, gente, quem é que consegue ficar com decúbito 0? Você já conseguiu, filho, ficar mais do que 1 hora deitado com decúbito 0? Posição ventral? É horrível, tá? Não dá. Então, você consegue achar o eixo 0 do paciente também, tanto na coluna d'água, tanto nesse transdutor, tá? Vou falar primeiro do transdutor, que é mais fácil, né? O que acontece nesse transdutor? Vocês estão vendo essas duas pecinhas aqui? O que elas vão fazer, né? Dentro, é um sistema que eu uso soro aqui, né? Não é muito bacana fazer isso à distância para mostrar para vocês, porque fica muito técnico. Vou tentar falar da melhor forma possível, tá? E aí, ele mensura essa pressão venosa central através do movimento hidráulico que o sangue faz. O coração não é a nossa bomba? Não é ela que ejeta o sangue através das artérias e das veias? Então, essas válvulas aqui, elas vão monitorar eletronicamente esse movimento hidráulico que o sangue faz. E aí, através de uma pecinha, que é um transdutor eletrônico, tá? Eles vão jogar todos esses dados, né, através de pressão, que tudo que é gerado através de pressão, eu vou dar a onda através de MMHG, que é a amostra, né? Ele vai ser mensurado através de um monitor, que é esse monitorzinho aqui, tá? Então, esse soro fisiológico fica ali pressionando, o que vocês estão vendo aqui, ó, tipo um garrote, tá? Um garrote não, tipo uma pera de esfigmomamômetro. E aí esse transdutor faz essa transformação aí para a passagem do sinal de movimentação hidráulica do sangue, né? E ele mensura essa pressão dentro do átrio do paciente, tá? E aí, para que eu faça isso, como eu já falei para vocês, eu preciso encontrar esse ponto 0 do paciente, tá? Aqui, como é que eu vou fazer a medida? Como é que eu sei qual que é o valor que esse paciente vai dar de PVC para mim? Né, ó, aqui que ele vai indicar, esse monitor aqui, ó, o monitor multiparamétrico, ele tem uma entrada para PVC. Então, aqui ele está indicando, ó, 9 que esse paciente tem, de 9 a 10, tá? Então, o valor de referência para esse paciente é de 2 a 8, é o valor normal de PVC. Ai, professora, eu já vi que tem umas referências aí que fala de 0 a 8. Sim, existem, depende da referência bibliográfica. Por exemplo, Brunner fala que a referência para transdutor eletrônico é de 0 a 8. Quando você tiver uma pressão de 0 a 8, o paciente está bem. Então, por exemplo, quando uma dica aí para vocês para a vida, tá, gente? Forem estudar para concurso, verifiquem qual que é a bibliografia que vai cair, tá? Porque aí vocês falam assim, poxa, estudei tanto para a prova, mas aí quando foi cair a prova do transdutor eletrônico, eu achei que o certo era 2 a 8, mas a correta era de 0 a 8. Só que aí você não prestou atenção que a referência que ele estava usando era Brunner, não era Netina, porque a Netina fala que vai de 2 a 8, tá? Então, referência bibliográfica é muito importante na hora que vocês forem fazer uma prova, um concurso. A prova da Prodadani, como é que vai ser, gente? Eu não vou fazer uma sacanagem dessa, né? Tipo, tem lá uma de 0 a 8 e de 2 a 8. Qual que tem que considerar? Estou falando para vocês que entre esses dois tá uma via normal, tá? E esse daqui, com o manômetro de água, né? Como é que eu faço essa medida do paciente? Eu vou precisar achar a linha 0 dele. Então, eu pego essa régua aqui, né? Que é uma régua, pode ser uma régua de papel, né? E eu vou abrir o braço do paciente assim, tá? E aí, é o que eu falei para vocês, gente, eu posso elevar a cabeça do paciente, tá?
a 30 graus. Não tem problema, porque senão esse paciente vai fazer uma lesão aí depois. E aí, a partir do momento que eu abro aqui o braço do paciente, né, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o eixo, né, flebostático do paciente, tá? Que é essa medida 0, que é o cruzamento da linha axilar, né? Então, eu vou pegar essa linha axilar média aqui do paciente com o quarto espaço intercostal, tá? E aí, vocês estão vendo essa régua aqui? É igual àquela régua de pedreiro, que tem aquela bolinha de água aqui, sabe? Quando eu dou a linha 0 do paciente, significa que é a partir daqui que eu tenho a mensuração, tá ok? Da PVC do paciente. Tá, professora, mas e daí? O que eu tenho com relação a isso, né? Bom, se a pressão venosa central desse paciente tiver baixa, e o que é baixa, tá? Então, olha só. Quando eu tenho de 2 a 8 milímetros de mercúrio, isso daqui é quando o paciente está usando lá o transdutor de pressão, tá? E aqui, de 3 a 11, quando ele estiver usando a régua de água, que é a maneira mais antiga que eu falei para vocês. Então, guardem esses valores, ok? Vamos supor que esse paciente esteja apresentando uma baixa da PVC, ou seja, valores menores do que 3 para centímetros de água no valor lá da régua, ou menores do que 2 para transdutor. O que isso representa, tá? Lembra que eu falei para vocês? A PVC vai ser a medida com relação ao volume desse paciente ou com relação à bomba cardíaca, né? Com relação ao funcionamento do coração. Então, a PVC baixa, ela vai representar uma menor pré-carga, tá? Isso representa que, consequentemente, esse paciente tem uma evolução aí para um baixo débito cardíaco. Né? Lembra, débito cardíaco é a medida, né, de desempenho do coração. Então, associado a isso, esse paciente tem uma baixa de pressão arterial também, tá? Então, se ele tem baixa pressão arterial, baixo débito cardíaco, esse paciente tem grandes chances de evoluir para um choque hipovolêmico, tá? Ele tem pouco sangue circulando ali, o coração não vai funcionar direito. Agora, e no contrário, né? Lá no transdutor de fluxo, eu tenho no maior do que 8 milímetros por mercúrio, e na régua de água eu tenho maior do que 11, né? Ele vai indicar para mim, na maioria das vezes, um sinal de hipervolemia, né? Onde eu tenho aí uma condição de sobrecarga circulatória, tá? Que também pode estar associado a uma falência ventricular, tá? Lembra que eu falei que ele vai medir a força do desempenho do ventrículo direito, tá? E isso pode estar associado por uma ICC, tá? Uma insuficiência cardíaca congestiva ou um choque cardiogênico, por exemplo, tá? Por quê? O sangue, ele vai tender a ficar congestionado, ele fica congesto ali, tá? Ele não sai daquele lugar, tá? E aí, isso aumenta a pressão venosa central, tá? E aí, isso também tá relativo à hipervolemia que eu já falei. Uma outra condição que faz aumentar a PVC é no caso de insuficiência da válvula tricúspide, tá? Da válvula mitral aí. Então, o que vai acontecer? Essa válvula tricúspide, ela não fecha adequadamente, tá? E aí, acontece que o ventrículo direito, na hora que ele contrai, ele regurgita sangue para o átrio, tá? Então, ele faz aquela contração e a válvula tricúspide não fecha direito, né? E o sangue volta para o átrio direito e aumenta também a PVC, tá? É o outro caso que vai acontecer dificuldades com relação ao aumento da PVC. E aí, tudo bem, gente, até aqui?
Todo mundo bem? Alguém já convulsionou? Sim, tá tudo bem. Todos conscientes, orientados? Sinapse ok? Sim, por enquanto. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Qual é a diferença do PVC e do PAI? Porque você explicando assim claramente, tá muito parecido com o PAI. Só que o PAI, eles vê mais, a função dele é ver a pressão. E a gente não faz nem medicação e nem nada. Só mesmo lava com sorinho, que é que nem você falou. Tá parecido. Não é a mesma coisa, né? Não, e aí você vai dar um baita de um spoiler da minha aula que vem, porque ele não é a mesma coisa. Porque o que acontece? A PVC, como eu falei, ela fica ali no átrio, né, direito, e ele vai fazer essa medida com relação ao funcionamento do ventrículo direito, né? E aí ele vai dar valores representativos ao funcionamento do coração direito. Lembra que eu falo que a gente tem o coração direito e o coração esquerdo, né? E ela é uma pressão venosa central relativa à parte direita do funcionamento cardíaco. A PAI é a pressão arterial invasiva, né? Que aí ela vai falar de um modo sistêmico, assim, geral. Ela não vai falar só sobre essas conjunturas que eu falei para vocês agora. Entendi. Obrigada. Eu só não vou contar tudo, porque senão vai perder a graça. Obrigada. Por nada. E aí, assim, quais são as complicações, né, que eu posso ter? Mas elas são muito parecidas, tá? Não vou mentir para você, não. Quais são as complicações que eu posso ter durante a passagem do catéter, então, né? Complicação 1, ruptura da artéria pulmonar, porque não sei se vocês se lembram, vou voltar aqui no meu desenho bonitinho. Desenho bonitinho. Olha aqui, esse catéter vem pela veia cava superior e aí ele vai ficar aqui. Vai que eu passo sem querer e faço uma ruptura aqui, ó. Tá? Pode acontecer. Tudo pode acontecer, gente, nessa vida. Não queremos, mas acontece. Uma tromboembolia pulmonar, tá? O famoso TEP, né? Uma vez que eu tô passando um catéter, e ali, gente, é tudo a grande calibre, né? A gente está mostrando em grandes proporções. Vocês sabem que o tamanho, né, dessas veias, mesmo a veia cava, né, e dessas artérias, elas não são tão grandes assim. Uma vez que eu estou passando no lúmen, eu posso desobstruir, né, fazer uma desobstrução de algum coágulo que esteja ali e esteja fazendo a obstrução de alguma passagem, e esse êmbolo aí, né, esse trombo virar um êmbolo e ir para o pulmão, tá? Posso fazer um infarto pulmonar, né, já que ele vai preceder essa tromboembolia. Esse catéter pode fazer um acotovelamento, né? Por isso que é importante fazer os testes de refluxo, além de fazer um teste de imagem, tá? Para verificar se tem permeabilidade do mesmo, né? Eu tenho que lembrar que da onde que gera onde gera o impulso cardíaco, gente, da onde que saem as contrações cardíacas do coração? Lembram? Vai, gente, me ajuda aí. Da onde que sai o batimento cardíaco? Gente, pelo amor de Deus, eu falei isso para vocês faz pouco tempo. Do fluxo sanguíneo? Não, do nódo sinoatrial. Do corpo, pro?
Do lado esquerdo do corpo? Não, do nódo sinoatrial. E aí, se eu tenho a saída do nódo sinoatrial, o reflexo para o batimento cardíaco, e eu tenho a passagem de um catéter bem ali próximo a essa passagem, eu posso gerar um estímulo de um reflexo a mais para esse batimento, tipo dar um curto-circuito, tá? E aí isso vai gerar arritmias cardíacas, tá? É a mesma coisa que eu ficar encostando um fio ali num local que gera estímulo cardíaco, ok? Embolias gasosas também, né? Porque pelo mesmo trajeto que vai fazer a tromboembolia pulmonar. E aí eu vou ter um slide aqui para a gente voltar a falar do que vocês vão fazer, né, com relação à assistência de enfermagem após a passagem da PVC. Então, por ser uma técnica asséptica, né, o curativo após a passagem também é. Então, logo nas primeiras 24 horas, há uma passagem de um catéter central. Isso é via de regra, tá, gente? Para qualquer catéter central. Seja um PVC, seja um acesso venoso central, seja um PIC, qualquer acesso central. Vocês têm que fazer um curativo oclusivo com gás, tá? Gás estéreo. Por que tem que ser gás estéreo? Não pode cobrir com filme plástico. Vocês já viram aqueles curativos de filme plástico? Que parece aqueles filmes mesmo que a gente cobre o alimento, que fica transparente, bonitinho, chamado por nós de IV1000 alguma coisa que eu não lembro mais. IV3000, eu acho. Vocês já viram? Já. Então, eu não posso fazer a cobertura por ele, tá? Porque eu preciso avaliar, eu preciso avaliar a questão de sangramento, ele acaba também se tornando um foco infeccioso, tá? Então, por isso que o primeiro curativo de 24 horas precisa ser ocluído com gás estéreo, tá? Preciso inspecionar esse sítio de inserção do catéter diariamente para verificar se não tem sinais flogísticos, tá? Então, preciso verificar ali se o paciente não sente nenhuma dor, se não tem rubor no local, né? E se não tem sinais de irritação ali também, tá? Bom, o sistema de monitorização, né? Ele é trocado conforme a rotina da instituição. Então, tanto a coluna d'água, tanto o transdutor eletrônico, né, vai a solução ali, né, fisiológica. Então, depende do protocolo institucional, ok? O curativo também é trocado de acordo com a rotina da instituição, mas preconiza-se que a cada 24 horas troque esse curativo, ok? E aí é preciso anotar no prontuário o valor dessa PVC, porque a monitorização desse paciente ela é contínua, fica um pouco melhor essa questão de avaliar o paciente, porque eu tenho de uma forma mais fidedigna quanto de pressão venosa central que ele tem, mas eu não posso deixar de fazer uma anotação com relação a isso, e se houve, né, algum distanciamento ou evidências que mostrem que esse paciente levou a hiper ou hipovolemia, tá? E para isso eu preciso entender, né, as alterações e prevenir dessas complicações, como eu falei para vocês. Isso tudo vai decorrer, né, com relação aos volumes e à pré-carga do coração do paciente. Ok até aqui? Ok. Sim. Dúvidas, queridos? Não. Não. Não? Aqui explica de uma forma mais fácil, que eu falei para vocês, o que significa o aumento e a baixa da PVC, mas é igualzinho que eu falei anteriormente, tá? Eu só não queria misturar a PVC com as outras pressões centrais, porque ainda tem PAM, tem PAI, tem PIC com um C só, tem PIC com 2 Cs, e esses não preciso passar de uma forma
mais lenta como essa, né? Eu posso falar só no valor mais de mensuração mesmo, porque não é toda a UTI que utiliza, mas a PVC, via de regra, é sempre utilizada na UTI, quase sempre, né? Principalmente nas UTIs adulto. Ok? Ok. Sim. Ok. Dúvidas? Não. Só na hora da prova. Tudo bem. Não, só na hora da prova. Só na hora da prova, né? Na hora da prova a gente fica aflito. Então, tá bom, queridos. Por hoje é solo, tá bom? Tá bom, Só fique a para lembrar, atividade. hoje é o último dia para entregar o trabalho, né? Sim, pililim. Ok. Professora, eu enviei o e-mail para a senhora. A senhora respondeu se um okzinho, se chegou? Não. Não, hoje não recebi, não respondi e-mails, porque eu fiquei 30 horas sem energia elétrica. E a minha energia voltou hoje, meio-dia. Então, eu não respondi nada. Na verdade, Tá, depois que... Eu não gosto de responder, porque assim, quando eu respondo, dá a impressão que eu já avaliei. Eu preciso que os e-mails meio que gritem na minha caixa, assim, você ainda não me viu. Porque senão eu tenho a impressão que eu ainda não recebi. Não, Mas eu tudo vou bem, responder vocês, todos. Vou colocar assim, recebido, 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 tá bom? ok, então. Obrigada. Mas assim, que eu lembro que eu recebi, que eu bati o olho e recebi do Cleison, recebi do Renan, recebi da Fernanda. Deixa eu ver quem mais que eu lembro hoje que eu bati o olho e recebi. Foram desses. Tá bom, então, Pro. Tá bom? Qualquer coisa eu reenvio. Obrigada. Obrigada a você, Carol. Tchau, Pro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, querido. Boa noite, Pro. Boa noite. Descansem. Quem não terminou o trabalho, aproveite para terminar, tá bom? Boa noite, professora. Boa noite, Ju. Boa noite, professora. Boa noite, William. Pro, com o pessoal do quarto semestre, ainda tem mais uma aula com você para a semana que vem? Tem sim, meu bem. Tá bom, então. Boa noite, Pro. Tá bom? Boa noite, Fran. Eliane, precisa de alguma coisa, meu bem? Posso encerrar?